Olá, bom dia. Meu nome é Laís. O meu grupo escolheu fazer um experimento da areia movediça e nós vamos mostrar como fazê-la em casa. O material que a gente utilizou foi apenas um recipiente grande e transparente, água, amido de milho, uma colher e um copo. Primeiro adicionamos 4 copos de amido de milho no recipiente e depois colocamos 300 ml de água. Misturamos com a colher por pelo menos 5 minutos e pronto, a areia movediça estava feita. Após ser feita, prosseguimos com os testes, né? Pedi para que meu colega batesse com a mão bem forte em cima da nossa mistura e a gente percebeu que ela se comporta como se fosse sólida, não deixando que a mão dele ultrapassasse a sua superfície. Depois pedi para que ele colocasse a mão bem lentamente a mistura e adivinha? Ela entrou como se a nossa mistura fosse o líquido. Um outro teste foi apertá-la com a mão e depois manter ela parada. Ao apertá-la, ela ficou dura e até mesmo esfarelou como se fosse areia. Aí, quando deixamos ela parada, ela se comportou como um líquido e começou a derramar. Ou seja, ela responde no mesmo nível de força que aplicamos nela. A resistência ao impacto situa-se entre as cadeias de amido de milho e forma uma estrutura semirrígida, mas quando a pressão é liberada, o amido de milho flui novamente. O que é areia movediça? Areia movediça é um fenômeno natural que se forma quando um fluxo de água preenche o espaço existente sobre finas partículas de areia que se encontram soltas. Essa junção faz com que a areia se torne móvel, como um líquido, e por seu movimento recebe o nome de movediça. Normalmente, esse fenômeno acontece nas margens dos rios, lagos, praias e pântanos, e regiões próximas a fontes subterrâneas. Apesar de ocorrer em maior número, apesar que a areia movediça pode se formar e encontrada em qualquer local que existe água e areia que possam se unir. Erroneamente, vemos em filmes e desenhos que basta segurar em algo para conseguir escapar da areia movediça, o que não é verdade. O peso de uma pessoa que está na areia movediça equivale ao peso de um carro médio, ou seja, é muito difícil retirar uma pessoa da areia. Se acontecer de um indivíduo começar a afundar na areia, é importante que ele não se movimente, pois o movimento faz com que a areia se comporte como um líquido e faz com que o indivíduo afunde ainda mais. Portanto, deve-se permanecer imóvel para que o corpo consiga flutuar. Essa mistura é uma suspensão com um sólido espalhado em um líquido. A resistência ao impacto situa-se entre as cadeias de amido de milho e forma uma estrutura semirrígida. Mas quando a pressão é liberada, o amido de milho flui novamente. Podemos ver essa ação nas areias movediças que se formam quando areias finas se soltam uma das outras e se misturam em uma quantidade de água, que geralmente vem do lençol freático, ficando saturadas. A água preenche os espaços entre grãos de areia e impede que haja atrito entre as partículas, por ser um fluido não newtoniano. Quando a pessoa ou o animal cai na areia movediça e realiza movimentos bruscos, a mistura de areia e água torna-se mais rígida, mas permite certa liberdade de movimento sempre que produzidos lentamente. Essa é um misturão fluido. Fluido é uma substância que apresenta a capacidade de fluir ou escoar os gases e os sólidos elásticos. São definidos como fluidos e podem ser classificados como newtonianos e não newtonianos. Os fluidos newtonianos possuem uma viscosidade constante, ou seja, não sofrem alteração quando aplicada uma força. Alguns exemplos são a água, o leite e os óleos vegetais. Já os fluidos newtonianos, como ketchup e amido de milho, são aqueles que não possuem uma viscosidade bem definida. Assim, sua viscosidade varia conforme a força aplicada. Embora o conceito de viscosidade clássica seja vulgarmente utilizado para caracterizar um material, ele pode ser inadequado para descrever o comportamento mecânico de determinadas substâncias líquidas, os fluidos não newtonianos, nos quais a viscosidade aparente não é constante durante o escoamento.